Vamos ler, Salmos 85 diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Reestabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta hora, Senhor, de ouvirmos a tua palavra, de lermos a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque diante da tua presença, Pai, tudo aquilo que nós achamos se desfaz. Diante da tua presença, todas as nossas o nosso pensamento, o nosso entendimento se desfaz, Pai, e fica aquilo que o Teu Espírito Santo nos dirige, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, nós abrimos os nossos corações, Senhor. Usa a minha vida, Pai, que não seja eu falando aqui, Senhor. Toma a minha frente, Pai, que seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Estão com frio aí? Só um pouquinho, né? Vai esquentar. Salmos 85 fala de um tempo onde o perdão de Deus se estabelece sobre os filhos de Israel. A aliança de Deus com o seu povo no Velho Testamento, aqui com Israel, ela era uma aliança condicional. Se você ver nos mandamentos, em Levíticos, em Deuteronômio, você vê Deus falando, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês obedecerem às minhas palavras, vocês serão abençoados. Porque é uma verdade. Na verdade, Deus, Ele quer abençoar, Ele quer estender a mão. E é assim que Ele fez com o seu povo. Mas Ele também deixou avisado ao seu povo: se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês desobedecerem às minhas palavras, coisas ruins acontecerão com vocês. Não porque Deus queria puni-los, mas porque quando alguém desobedece ao Senhor, essa pessoa sai debaixo da sua cobertura. E aí está sujeita a derrotas, a aflições, ao inimigo que muitas vezes prevalecia, inclusive contra o povo de Israel, por causa disso, porque eles se ausentavam de Deus, porque eles se afastavam da presença do Senhor. Era assim. E talvez o maior acontecimento, a maior tragédia, como fruto da desobediência do povo de Deus, tenha sido ali a levada do povo para o cativeiro na terra da Babilônia. Eles ficaram por muitos anos lá. Jerusalém foi tomada, foi incendiada, a terra foi destruída, o templo de Deus foi derrubado, foi queimado, o povo foi acorrentado e eles foram levados da sua terra. A devastação de Jerusalém era total. Vamos ler lá em Levíticos, abra comigo, Levíticos 26, o versículo 3 diz assim, Deus dando ali os mandamentos: se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Era a promessa de Deus, foi estabelecida para o seu povo: se vocês andarem nos meus caminhos, vocês comerão o melhor dessa terra. Nenhuma nação inimiga será contra vocês, prevalecerá contra vocês. Mas nós continuamos lendo aí, versículo 14,
de Levítico 26, diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Uma situação ruim, mas que Deus estava ali advertindo o povo. Mas muitas vezes Deus fala conosco e não só com aquele povo. Muitas vezes Deus fala, nós ouvimos, nós vamos à casa do Senhor, Deus nos adverte. Deus fala, olha aí, não é esse o caminho. Às vezes o Espírito Santo fala lá no nosso coração, não é esse o caminho, segura aí, não vai por aí. Mas muitas vezes nós não ouvimos, muitas vezes nós não nos atentamos, muitas vezes nós não nos esforçamos para cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes acabamos saindo debaixo da cobertura do Senhor e coisas ruins nos acontecem. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 40 a 45, ele diz: mas entretanto, se confessarem, versículo 40, a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se no seu coração incircunciso se humilhar e se tornarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão por eles bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a minha alma se aborreceu dos meus estatutos. Versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Deus, Ele não deseja que soframos. Deus não deseja mal para os seus filhos. Ele deseja um futuro brilhante. Jeremias fala, pensamentos de paz o Senhor tem sobre nós, pensamentos para nos dar uma esperança, um futuro. Deus sonha com você, Ele quer ver você caminhar em vitória, Ele quer dar boas coisas aos seus filhos. Tudo está nas nossas mãos, na verdade. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós comeremos o melhor dessa terra, nós caminharemos em vitória. Se nós não ouvirmos, nós sofreremos as consequências de andarmos de sairmos debaixo da proteção de Deus. Amém? E nesse Salmo 85 era isso que acontecia. O povo tinha ido para o cativeiro da Babilônia, mas eles estavam retornando para Jerusalém, porque o tempo desse cativeiro chegava ali ao fim, e eles estavam voltando para a sua terra, porque eles se arrependeram, porque eles se humilharam diante de Deus. Deus estava restituindo a vida deles. Mas não bastava voltar ali para Jerusalém, porque afinal de contas Jerusalém ainda estava devastada. Eles estavam voltando para uma cidade que foi queimada, que foi sitiada, que foi bagunçada, que foi saqueada. Estava tudo uma bagunça lá em Jerusalém. E aquela situação na cidade de Jerusalém, na verdade, refletia, era um espelho da espiritualidade da vida do povo de Israel. Aquele povo estava com uma vida espiritual seca, estéril, uma vida espiritual toda destruída, como aquela cidade. Na verdade, o que faria
que eles voltassem para o centro da vontade de Deus. Não era voltar para Jerusalém apenas, mas voltarem os seus corações para o Senhor. Era se arrependerem e buscarem ao Deus de Israel. E é isso que eles estão fazendo aqui no Salmo 85. Eles estão agradecendo os filhos de Corá, agradecendo ao Senhor pelo perdão. Perdoaste a iniquidade do teu povo, no versículo 2 eles falam. Encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste. Eles estão sendo gratos a Deus, porque Deus foi misericordioso com a vida deles. Mas algo faltava ainda ali. Eles clamam, é um clamor, o Salmo 85 é um clamor para que toda a presença de Deus que eles tinham e perderam voltasse sobre a vida do povo, voltasse sobre as pessoas. Eles clamam no versículo 4: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de nós a tua ira. Eles falam no versículo 6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Eles estavam de volta para a sua terra, mas eles queriam voltar para Deus. Eles queriam aproveitar o tempo perdido. Eles queriam que Deus derramasse novamente do seu espírito, vivificasse novamente os seus corações, reestabelecessem as suas vidas junto ao Senhor. Eles clamavam por um avivamento, eles clamavam ali por um vivificar do Espírito Santo. E Deus, ele está muito interessado nisso. Não sei se você se lembra, na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, o filho estava ao longe voltando, e o que o pai faz quando percebe que é o filho? Ele sai correndo, ele vai atrás dele, ele dá um abraço, ele coloca um anel, ele muda as vestes, porque é assim que Deus quer fazer conosco, no meio de uma sociedade como nós estamos. Nos dias de hoje, o povo de Israel tinha sido levado como cativo para a Babilônia. Nos dias de hoje, muitas vezes, situações prendem as nossas vidas. Nos dias de hoje, a correria do dia a dia, os afazeres da vida, a carnalidade que existe na sociedade, onde tudo é permitido, onde tudo está ao alcance das suas mãos, onde as pessoas não pensam muito antes de fazerem as coisas. Situações prendem as nossas vidas, situações nos levam ao cativeiro, para longe da presença de Deus. Mas a vontade do Pai é como o pai daquele filho pródigo, abraçar as nossas vidas, receber as nossas vidas de volta, colocar um anel nas nossas mãos e fazer isso que o povo está pedindo aqui, vivificar. Era a vontade de Deus. Você acredita nisso? Amém? Nós precisamos reconhecer o quanto estamos frios da presença de Deus, ou melhor, o quanto poderíamos estar mais fervorosos em relação às coisas de Deus, em relação à presença de Deus. Abacuque clamava por isso, em Abacuque 3, abre aí, misericórdia, né? Abri Abacuque no meio da pregação. Existe, está lá no Velho Testamento, antes de Mateus, ali um pouquinho, os últimos livros do Velho Testamento. Em Abacuque 3, versículo 2, na verdade, o capítulo 3 ele é a oração de Abacuque ao Senhor. E ele vai dizendo lá, a oração do profeta Abacuque sob a forma de um cântico. Versículo 2: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aí ele clama: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é o clamor que deve estar nos nossos corações nesses dias. Não sei se você tem se identificado com isso, se você tem percebido isso, mas as pessoas cada vez elas se importam menos com Deus. Você percebe isso? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, cada vez as pessoas dão menos tempo para Deus. Cada vez elas querem mais conquistar suas coisas financeiramente. Cada vez elas querem mais terem do que serem muitas vezes. O diabo tem prendido pessoas em tantos vícios nos dias de hoje, pessoas em depressão, pessoas em pensamentos, em crises existenciais. E a vontade de Deus é que o seu povo viva
reinando sobre essa terra. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Diga, que eu seja cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas muitas vezes estamos vazios. Muitas vezes estamos como aquele povo voltando do cativeiro, ou ainda estamos numa terra distante da presença de Deus. E nós precisamos clamar por vivifica, Senhor, a tua obra, por um avivamento. Na verdade, eu estava lendo sobre isso, estava pensando sobre esse tema de avivamento, e o pastor Guilherme pregou algo sobre isso não faz muito tempo, há uns 4 meses, 5 meses atrás. Você pode ver o vídeo lá na internet sobre avivamento, sobre arrependimento, que todo avivamento começa com arrependimento. E eu fiquei pensando sobre isso, e Deus quis renovar essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês essa noite, porque Deus deseja que a sua igreja seja uma igreja vitoriosa nessa terra, seja uma igreja poderosa, seja uma igreja cheia do seu Espírito. Não seja uma igreja de número apenas, não seja uma igreja só para dizer no seu status, eu sou cristão. Não, uma pessoa que tenha intimidade com Deus, uma igreja que tenha comunhão com o seu Senhor, com o seu Espírito. Amém? Amém. Davi, o rei Davi, ele entendia o quão preciosa é a presença de Deus. Abra comigo em 1 Crônicas. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? 1 Crônicas 22. A história aqui era a seguinte: Davi, ele queria reconstruir o templo que havia sido destruído. E Deus falou com ele: não, você não vai poder reconstruir o templo. Você é um homem de guerra. Você matou pessoas em guerra. Eu quero que você prepare as coisas. Não vou deixar você construir, mas o seu filho vai construir o templo. E Davi, ele preparou tudo. Ele juntou o material, ele fez as coisas da melhor forma possível para que Salomão construísse o templo, seu filho. E em 1 Crônicas 22, dos versículos 6 ao 16, você vê ali Davi conversando com Salomão sobre isso. Olha aqui, filho, você vai reconstruir a casa do Senhor. Eu não posso, Deus não me permitiu, mas eu vou deixar tudo pronto para que você faça. E vamos ler lá, 1 Crônicas 22, versículo 17. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Davi, ele entendia que era importante preparar um lugar para a presença do Senhor. Não é à toa que ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Ele se preocupa, se você ler aqui, vamos ler, aí no 23 seguindo, 1 Crônicas 23, do 1 ao 6, diz assim, sendo pois Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Então Salomão agora era rei. Versículo 2, ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que Davi fez para este mister.
Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Davi se preocupou tanto que ele colocou todo mundo para trabalhar. E ele fez turnos. E ele se importou com o louvor e com a adoração, para que dia e noite não parassem de adorar ao Senhor, enquanto o templo era reconstruído. Davi, na verdade, o que ele fez aqui? Ele recriou um ambiente de adoração, igual aquele que Deus tem lá no céu. Porque lá no céu, o tempo todo, 24 horas por dia, de dia e de dia de novo, porque não tem noite, Jesus ilumina tudo lá, de dia e de dia, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Existe um ambiente de adoração o tempo todo, e Davi, ele recria esse ambiente. Vamos ler aqui mais uns versículos, no capítulo 23, versículo 24, diz assim: São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi: O Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa do Senhor. Versículo 29, a saber, os pães da propiciação, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões, asmos, as assadeiras, o tostado de toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, todas as manhãs. E da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova, nas festas fixas perante o Senhor, segundo um número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e no santuário a atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então Davi deixou tudo ali, pronto, organizado, porque ele queria que Deus viesse para esse negócio. Ele não queria fazer apenas uma obra humana. Deixa eu te falar, não sei o que você está fazendo na sua vida, mas que não seja apenas uma obra humana, na sua casa, no seu trabalho, na sua carreira, cuidando dos seus filhos, ou morando com seus pais, estudando, trabalhando, desenvolvendo, liderando alguma coisa, trabalhando nos seus sonhos, que não seja apenas uma obra humana. Traga a presença de Deus para esse negócio, dia após dia, de dia, de tarde, de noite. Tenha uma vida de adoração diante do Senhor, tenha uma vida cultivando um lugar onde a presença de Deus possa estar. É isso que vai fazer diferença nas nossas vidas, numa terra como essa, né? Nós estamos em dias de crise, estamos em dias onde as pessoas estão longe de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias alguns negarão a fé, se esfriarão, mas que nós não sejamos assim, amém? Traga Deus para dentro da sua vida, traga Deus para dentro do seu trabalho, traga Deus para a sua família. Cultive um ambiente de adoração igual aquele que Deus tem lá no céu. Ele não vai resistir, Ele vai habitar no meio da sua vida, amém? Amém. Se Deus olhar hoje para as nossas vidas, será que Ele vai ver um ambiente de adoração que não acaba? Será que Ele vai ver obediência? Será que Ele vai ver um lugar que chama a atenção dEle? Na verdade, tanto se fala sobre avivamento, tanto se fala sobre o derramar do Espírito Santo no meio do seu povo, o manifestar dos dons do seu Espírito, e tudo isso é para nós, e nós devemos buscar. Nesta noite Deus está nos lembrando que nós devemos buscar. Deus está nos lembrando que nós devemos preparar um lugar para Ele. João Batista, ele falou lá em João 3, que ele cresça e que eu diminua, falando de Jesus. Após mim vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Que ele cresça
e que eu diminua. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Não existe um avivamento sem arrependimento, sem mudança de vida, sem deixarmos as coisas erradas para trás, sem nos voltarmos para o Senhor, como aquele povo fez. Não existe um derramar de Deus sem esse preço a se pagar. Eu quero ler um pouquinho com vocês sobre alguns avivamentos no decorrer da história. Preste atenção aí, eu destaquei 3 homens que foram grandes homens de Deus e que revolucionaram o mundo por carregarem dentro deles a presença de Deus. Algo que nós podemos fazer também nos nossos dias. Amém? Vou falar um pouquinho sobre John Wesley. Quantos conhecem John Wesley? Já ouviu falar sobre John Wesley? Em 1729, muito longe, John Wesley e seu irmão Charles e mais 2 estudantes que eram amigos deles da escola de teologia, eles montaram um pequeno grupo de oração chamado Clube Santo. Eles se juntaram entre amigos e eles combinaram: nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar, nós vamos consagrar as nossas vidas. Eles usavam um sistema metódico de autoexame e de autodisciplina. Até por esse motivo alguns chamavam eles de metodistas. E numa virada de ano, era uma noite de ano novo, em 1739, eles estavam reunidos na ceia de ano novo em Londres, e por volta de 3 horas da manhã eles estavam orando, e enquanto eles oravam, o poder de Deus caiu tremendamente sobre aquele lugar. E um deles escreveu aqui: o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco desta reverência e surpresa na presença de Sua Majestade, começamos a cantar em uma voz: nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Este evento ele foi chamado de o Pentecoste Metodista. E a partir desse dia um grande avivamento começou. Dentro de 1 mês e meio, George Whitefield, que era amigo deles, estava pregando para multidões de milhares de pessoas, junto com John Wesley, fazendo o mesmo. O Whitefield, ele tinha apenas 22 anos de idade, e ele começou a pregar ao ar livre todos os dias, e multidões aumentavam diariamente até chegar a 20.000 ouvintes diariamente. Os mais ricos ficavam sentados nos seus coches e outros nos seus cavalos, alguns sentavam nas árvores. Em toda parte o povo se reunia para ouvir Whitefield pregar. Todos eram às vezes levados a chorar conforme o Espírito Santo descia sobre eles. Esse foi o ministério de John Wesley. O ministério de John Wesley, ele alcançou cerca de 120.000 pessoas, porque ele começou com um grupo de amigos em oração. Não é difícil, é difícil. O que Deus pode fazer através da sua vida? O que Deus pode fazer através da minha vida? Você já se perguntou isso? Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, o que Deus pode fazer em nós e através de nós, para as pessoas que convivem conosco? Muitas vezes nós queremos descer o evangelho garganta abaixo nas pessoas. Nós vencemos tudo na oração. Diga oração. Nessa noite Deus quer me lembrar e te lembrar que nós precisamos desenvolver uma vida de oração. O segundo homem que eu vejo, poderia falar aqui dezenas, mas o segundo homem que eu vejo que foi um grande avivalista, Charles Finney. Ele é um pouco mais novo, 1821. No dia 10 de outubro desse ano, ele orava sozinho num matagal. Sozinho num matagal. O outro estava orando no dia do ano novo. Essas pessoas pagavam um preço, retiravam um tempo para cultivar a presença de Deus nas suas vidas, né? Repara nisso. E nesse mesmo dia, mais tarde, ele foi cheio com o Espírito Santo, e ele descreveu a experiência em sua autobiografia, falando o seguinte: não existem palavras que possam sequer descrever com a preciosidade, com a quantidade de amor que fora derramado em meu coração.
Eu chorava de alegria profunda, urrava de amor e alegria. O meu coração muito dificilmente teria como se poder expressar de outra maneira. Aquelas ondas sem fim passavam por mim e em mim através de todo o meu ser. Recordo-me apenas de exclamar em alta voz que pereceria de amor se aquilo continuasse assim por muito mais tempo. Mas mesmo que morresse, não tinha qualquer receio de qualquer morte em mim. Quanto tempo permaneci neste estado de coisas, eu não sei precisar, mas sei que muito tarde, um membro do coro da igreja entrou nos escritórios para me encontrar naquele estado. Eu era então líder do coro e ele viera falar comigo sobre algo. Ele era um membro da igreja, entrou e achou-me naquele estado de espírito e choro e lágrimas. Perguntou-me logo se estava tudo bem. Sr. Finney, o que se passa com o senhor? Não conseguia responder-lhe uma palavra nesse preciso momento. Perguntou-me se eu estava com dores ou algo assim. Recolhi todo o meu ser, o mais que pude, e disse-lhe que eu não tinha qualquer dor, mas que estava tão feliz que eu não conseguia viver. Finney começou a fazer reuniões de oração com os jovens. Ele pregava nas casas, ele pregava nas escolas. Muitos encontros de Charles Finney nas escolas, Deus se manifestava de uma forma poderosa, as pessoas eram cheias do Espírito. Ele foi conhecido pelos grupos de oração que ele desenvolveu e que se espalharam por mais de 10.000 cidades. O seu ministério foi responsável pela conversão de pelo menos 1 milhão de pessoas. Tudo começa numa vida de oração. E eu queria terminar falando desses avivalistas, do último aqui, que eu separei, que é o William Seymour. Quantos conhecem? William Seymour, ele é famoso pelo avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Hoje, de todos os evangélicos do mundo, acho que eu estava lendo aqui, cerca de 600 milhões dos evangélicos atuais foram diretamente influenciados pelo que aconteceu lá no avivamento da Rua Azusa, porque muitas igrejas surgiram daquele mover, e se espalharam, missionários foram enviados para o mundo inteiro, e o evangelho chegou até nós, inclusive, por conta desse homem. O Seymour, ele era aluno de uma escola bíblica, filho de ex-escravos, e ele se propôs a buscar, a ser cheio do Espírito Santo, tanto que tinha época da vida dele que ele separou 7 horas por dia, clamando por ser cheio do Espírito Santo. 7 horas por dia. Ele começou 1, 2, ficou tão animado com estar na presença de Deus que de repente ele não se via em menos de 7 horas por dia. Dia 9 de abril de 1906, o Espírito Santo caiu sobre uma reunião de oração onde eles estavam em uma casa. Muitas pessoas foram batizadas e naqueles dias Seymour também foi batizado. O grupo cresceu daquela casa onde eles estavam e eles se mudaram para um prédio na Rua Azusa. E eles tinham um jornal do grupo de missão, e nesse jornal eles colocavam algumas matérias sobre o que acontecia. E uma dessas matérias dizia o seguinte: as reuniões foram transferidas para a Rua Azusa, e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta de 10 da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 horas ou 22 horas. E às vezes vão até 2 ou 3 da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com os que estão chegando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidades. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com o dom de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus. Enfim, tinha muitas coisas aqui que eu poderia falar, mas o avivamento da Rua Azusa, ele durou apenas 3 anos e foi, entretanto, instrumental na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo em Azusa, formando missionários na sua igreja em Chicago, como E.N. Bell, fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, e Luigi Francescon, fundador da Congregação Cristã do Brasil, dentre outras pessoas. Tudo isso que eu estou dizendo para você
é para te animar e me animar, de nós vermos o que Deus pode fazer quando alguém começa a orar. Amém? Quando alguém começa a orar, coisas extraordinárias podem acontecer. Quando nós atraímos a presença de Deus. Meu querido, tem tanto crente dentro da igreja que perde o melhor. Às vezes serve a Deus, mas quando você estiver no seu carro, caminhando para o seu trabalho, voltando, conversa com Deus. Não deixe de ter o seu tempo com Ele, seu tempo de intimidade com o Senhor. É isso que vai fazer a sua vida frutificar, é isso que vai fazer a sua vida crescer, é isso que vai fazer os céus se abrirem sobre você e um derramar do Espírito Santo cobrir a sua vida e a minha vida. Amém? Abra lá em Salmos 84, estava do lado de onde a gente começou a ler. Salmos 84, só para você entender, os filhos de Corá, eles estavam, foram eles que escreveram esse salmo, e eles estavam dentro daquela passagem de Crônicas que eu li, que Davi separou os levitas, né? As pessoas da tribo de Corá também, para servirem no templo. Só que eles eram muita gente, você viu lá, 38 mil homens, e eles serviam no templo, mas eles tinham uma escala, era tudo organizado, e eles eram em tantos que talvez, muito provavelmente, cada um deles só servia no templo poucas semanas durante o ano. E por alguma razão, essa pessoa que escreveu o Salmo 84, ela não pôde ir a Jerusalém naquele ano. Talvez ele estivesse doente, talvez tivesse ocorrido alguma morte na sua família, talvez sua esposa estivesse esperando um bebê, não sei. Alguma coisa aconteceu, mas ele não pôde ir aquele ano para servir. E ele estava triste. As pessoas da sua aldeia, talvez passavam ali pela sua casa, ele as via indo para Jerusalém, e ele não iria naquele ano. E ele escreve isso, leia comigo lá, Salmos 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4 ele fala, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Eu não sei, mas ao ler esse salmo eu fico me perguntando se alguma vez eu fiquei tão chateado por não ir num culto. Pensa aí, alguma vez você ficou tão chateado por não poder vir à casa de Deus numa terça-feira ou num domingo? Esse homem aqui, ele estava querendo ficar pelo menos na porta, lá do lado de fora. Ele falou, melhor é para mim ficar na porta da casa do Senhor do que ir para os caminhos de perversidade. Às vezes as pessoas estão muito acostumadas a faltarem na igreja por qualquer coisa, a deixarem o lugar de oração. Tá frio, tá chovendo, tá calor. E às vezes a gente não percebe quão preciosa é a presença de Deus.
Deus, Ele deseja estar conosco. E aqui, esse salmista, ele encontrou o prazer da presença de Deus. Ele diz: Senhor, minha alma desfalece pelos teus atos. Eu desejo estar na tua presença. E eu vou te dizer uma coisa: a presença de Deus é o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. É na presença de Deus que nós somos renovados, restaurados, somos revigorados. É na presença de Deus que nós escutamos uma palavra que vai transformar a nossa história. É na presença de Deus que nós nos levantamos para vencer. É na presença de Deus. É quando ouvimos a sua voz, é quando oramos lá na nossa casa, é quando oramos aqui neste lugar, é quando nos reunimos, quando abrimos a nossa palavra, nossa Bíblia. Ele fala que até mesmo passando, no versículo 6, até mesmo passando por um vale árido, em algumas versões está escrito vale de Baca, que significa vale de lágrimas. Até mesmo passando por um momento de lágrimas, por um momento de choro, até mesmo passando por um lugar de dificuldades, essa pessoa que habita na presença de Deus, ele faz o quê? Ele faz deste lugar um manancial. Está escrito lá, versículo 6. Porque o que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus, é a presença gloriosa do Senhor. Você tem saudades da presença de Deus? Quando você fica um dia de repente sem conseguir ler a Bíblia, você sente saudade? Aquele homem se sentiu extremamente necessitado de estar na presença de Deus. Ele sentia saudade. Avivamento é quando nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Você quer ir além com Deus? Num nível mais profundo do que você tem vivido? Quantos desejam isso? Eu preciso disso na minha vida. O que você está disposto a fazer? Algumas perguntas para nós refletirmos. O que você está disposto a fazer que você nunca fez antes? Para viver algo que você nunca viveu antes? Busque a presença de Deus. Faça um compromisso de desenvolver uma vida de oração. É importante isso. Deus anseia por isso. Eu preciso de uma jornada para me alimentar da palavra de Deus. Amém?